Pai Santo do Senhor, é sempre um prazer muito grande estar com vocês aqui nessas manhãs. Nós conversamos muito sobre essas coisas que mexem com a gente, essas coisas que tocam o nosso coração, esses fundamentos da fé, esses princípios, esses valores que a gente precisa sempre estar refrescando a memória, trazendo sempre a nossa mente, o nosso espírito. Esse tempo nós estamos falando sobre inteligência emocional, não de uma forma técnica, não somos coachings, nem psicólogos, mas através da vida cristã, através da palavra de Deus, a gente aprende algumas coisas, através da experiência da vida também, nós aprendemos muito. Hoje estou aqui num lugar muito propício para falar sobre isso, né? Estamos aqui nesse lugar feio que eu não gosto muito de estar. Tá gelado aqui, tá um frio danado, assim, sabe? Eu queria falar um pouquinho hoje sobre a forma como nós nos relacionamos através da fala, a nossa forma de falar, a nossa forma de se expressar. Muitas vezes a forma como nós nos expressamos, ela fecha ou abre portas, fecha ou abre corações. Às vezes a forma como nós nos relacionamos com os de casa, com os da nossa família, com as pessoas que são próximas a nós. Às vezes por estarmos estressados, por estarmos com problemas, por estarmos tristes, por estarmos com raiva ou qualquer outro sentimento, acaba fazendo com que nós machuquemos as pessoas que estão perto da gente, não é? E também, às vezes, também não temos, às vezes, a medida certa de responder quando as pessoas nos falam. Não é fácil, às vezes a gente tem alguma dificuldade de se comunicar. Às vezes nós nos comunicamos da maneira errada, né? E a Bíblia diz, eu quero ler alguns textos do nosso querido Salomão, que sempre nos ensina muito com sua sabedoria, né, nos provérbios. Vou ler alguns provérbios, né? Você gosta de anotar aí? Então, vou lá para Provérbios 15, 1, versículos 4, versículos 13, 18, 28 e 30, do Provérbios 15, tá bom? Diz o seguinte: a resposta delicada, ou em outra versão fala branda, acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Então, no momento de conflito, no momento que as pessoas nos confrontam, no momento que nós estamos irados, estamos muito abatidos, a gente tem uma tendência a botar para fora às vezes, um monstro que está dentro da gente. E a gente nem percebe que estamos machucando as pessoas com as nossas palavras. E sabe quais as pessoas que a gente mais machuca? Aquelas que são mais íntimas da gente. Quanto maior a familiaridade, mais a gente machuca. Quanto mais perto as pessoas são de nós, mais nós machucamos. Quanto mais íntimo é uma pessoa da gente, mais a gente toca essas pessoas, a gente machuca. E muitas vezes com a nossa palavra. A forma de nós nos comunicarmos, a forma da gente falar acaba machucando muito mais, especialmente nós homens, somos mais carrancudos, né? E as mulheres são mais sensíveis. A gente nem percebe que machucamos nossa esposa, nossos filhos, que a nossa forma de falar já é mais ou menos assim. Tem gente que fala de maneira tão agressiva que nem percebe que é agressivo. Tem pessoas que falam: por que você falou dessa maneira? Não, mas eu falei normal. Para ela tá normal, mas para o outro não. E a gente precisa pensar sempre no outro. Às vezes se preocupa mais com como a gente quer botar para fora quem está sentindo, senão a gente morre. Se eu não botar para fora o que eu estou sentindo, quem vai ficar adoecendo sou eu. Então a gente não se preocupa com o outro. O importante é que eu bote para fora tudo que eu tenho, todo o meu veneno, toda a minha raiva, todo o meu sentimento, tudo que eu estou sentindo, e o outro que se exploda para ouvir. Mas o princípio aqui se alguém estiver falando com você de forma ríspida, grosseira, como um mar assim, né, violento vindo sobre a sua vida, a Bíblia nos ensina que a resposta delicada acalma o furor, acalma a ira.
se alguém não tem o equilíbrio emocional de nos falar, nós precisamos ter para responder. Mesmo que a pessoa não tenha razão, não importa. Nós estamos aqui para viver o que a palavra de Deus nos ensina. Se a Bíblia diz que precisamos andar e nos mover dessa forma, é assim que precisamos andar. E ela diz mais, se nós, a resposta delicada calma furou mais, a palavra dura aumenta. Se alguém está com raiva, alguém está falando com você com raiva, te machucou, e ao invés de você responder como está aqui em Provérbios 15, com forma calma e delicada, você responde também à mesma altura, a Bíblia diz que aumenta a raiva. A palavra dura aumenta a raiva. Nossa, dois não brigam se um não quiser. Não há como seguir uma discussão se uma outra pessoa não quer continuar. A ideia nessa manhã é que você seja o objeto de paz. A Bíblia diz que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Eu amo esse texto. O Senhor nos deu esse ministério de reconciliar as pessoas, de reconciliar as pessoas com Deus e de reconciliar-nos com as pessoas também. Então a reconciliação, essa unção, essa graça está sobre nós, esse espírito de paz está sobre nós. E nós precisamos viver esses princípios na nossa vida de forma verdadeira, sabe? E a palavra de Deus continua, as palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Então vamos procurar sempre, mesmo que as pessoas tentem nos envenenar com sua raiva, ira, suas palavras duras, sabe? A Bíblia nos manda nós devolvermos com palavras bondosas. A gente precisa deixar que esse rio do Espírito Santo de vida, de paz, de bondade, de amor flua, sabe? Esse mar poderoso do Espírito, ele flua dentro de mim, sabe? Apaziguando toda a confusão, estabelecendo o trono de paz do Senhor, que ele usa a minha vida e a sua vida para isso. Então as palavras bondosas nos dão vida nova. Isso é muito importante. Porém as palavras cruéis desanimam. Então não seja aquele que leva palavras cruéis, mas seja aqueles que levam palavras de vida para as pessoas. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Então não se permita ser escravo da tristeza, sabe? Não permita que as coisas entristeçam você. Situações, pessoas, palavras, nada disso pode deter, nada disso pode te parar. Pelo contrário, isso tem que te animar, sabe? Isso tem que ser um instrumento para que Deus trate você, para que você possa exercitar esse teu músculo da paciência, sabe? Esse músculo emocional, sabe? Da temperança, da longanimidade, de você realmente ser aquele que absorve essas coisas ruins e responde com delicadeza e calmaria e também com palavras bondosas, para quebrar toda essa onda que vem de violência contra nós, contra aqueles que nos cercam, contra as pessoas que estão ao nosso redor. Então não deixe que a tristeza invada seu coração, pelo contrário, sabe? A alegria embeleza o rosto. Quando o nosso coração está feliz, nosso rosto também está. E você faz com que o outro também seja influenciado por isso. Nós somos influenciadores, não esqueça disso, somos filhos. Temos autoridade do reino, temos autoridade de Deus, somos influenciadores. Então, toda vez que você tomar uma posição, lembre-se que o outro está te olhando. E como filho de Deus, nós influenciamos, nós somos canais do céu. Então, a maneira como você lida com as coisas da sua vida, você está ensinando, você está discipulando quem mora com você, seus familiares, seus amigos, seus filhos. Nós discipulamos com a nossa vida, com a nossa forma de agir diante das circunstâncias. Nossas atitudes falam muito mais que as nossas palavras. Então, amado, essa manhã aqui você tenha realmente inteligência emocional, você tenha equilíbrio, sabe? Dentro de você, que você encontre os caminhos, não pela emoção, mas pela razão. Que você pense na palavra. E a Bíblia ainda diz, a pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a pessoa que tem paciência traz a paz. Aleluia. Então, cara, se você percebe que você não se controla, é alguém muito ranzinza, alguém que tem raiva com todo mundo, alguém que está sempre, sabe,
Bíblia diz o seguinte, cara, você vai causar problemas, mas aquele que tem paciência traz a paz. Então, troca isso pela paciência. Procura ficar em silêncio. Eu lembro na igreja que a gente vinha, né, na igreja bem tradicional, pentecostal, diz que quando você estava com muita raiva, enche a boca d'água, sabe, deixa a raiva passar. Né? Quando você com a boca cheia d'água, você não fala, você não faz mais nada, você não pode fazer. Então, às vezes a gente precisa encher a boca d'água em alguns momentos, engolir alguns sapos mesmo, para que a situação passe, sabe? Para que a gente realmente tenha esse tempo de aprendizado em Deus, né? Então, as pessoas corretas, outro texto aqui, pensam antes de responder. As pessoas más respondem logo. Porém, as suas palavras causam problemas. Então, querido, se você quer ser alguém sábio, não responda de imediato. Pense antes de responder. Não queira tirar satisfação, não queira sair ganhando em todas as discussões, não. Na verdade, a gente nunca ganha numa discussão, a gente sempre perde. Então, deixe sempre o outro ganhar na discussão. Discussão nunca é bom para ninguém, certo? Então, pense antes de responder. Isso é muito importante, isso vai nos evitar muitos problemas. Então, não queira tomar satisfação de problemas, de coisas, de situações, né? Deixe Deus trabalhar e busque mais em oração e seja paciente, tá? E o último texto diz aqui: um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente sentir-se bem. Que possamos ser proclamadores dessas boas novas, que é o Evangelho. Essas boas notícias, é o que significa a palavra evangelho. Boas notícias, boas novas. Sejamos proclamadores disso sempre. Um amigo que alegra outro amigo, alguém que alegra o coração de outro, alguém que está sempre pronto para animar alguém. Esse tempo é o tempo que a gente precisa animar as pessoas, animar a família, animar os amigos, porque os números, as notícias, as estatísticas, cada vez a gente percebe que está se avolumando, é como uma maré que vai enchendo, né? Era pandemia, agora é pandemia terremoto, e agora é pandemia terremoto e gafanhotos. A gente não sabe o que vai vir amanhã. Então percebe que essa maré está enchendo cada vez mais. E precisamos de pessoas que não façam coro com isso que a gente está ouvindo no mundo. Pelo contrário, precisamos de pessoas que declarem as grandezas de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus, as boas novas, o Evangelho. Há pessoas que alegram o coração das pessoas, animem os outros. Pessoas que alegram o coração do amigo, sabe? Uma pessoa que traz boa notícia, faz as pessoas sentir-se bem, vem sempre o lado positivo e bom das coisas. Já chega de tanta negatividade. Precisamos ser instrumentos de Deus nesse tempo para ser canal do céu de vida, de paz, de esperança. Isso tem que começar dentro de nós, sabe? A forma como nós respondemos às pessoas, a maneira como nós nos relacionamos, como nós tratamos os de casa, né? A resposta branda, delicada diante de uma circunstância, de alguém que nos confronta com ira, palavras bondosas sempre, para mesmo aqueles que nos machucam, permitir que a alegria encha o nosso coração e não a tristeza, e dominar esse mau gênio nosso, que às vezes é terrível, nos faz destruir tanta coisa, né? E também pensar antes de responder, não esqueça disso, pense antes de responder qualquer coisa, não tenha pressa para resolver as coisas. Pense antes de responder e pese, não só pensar, precisa pesar também as coisas. E também um olhar amigo alegra o coração de alguém. Um olhar amigo alegra o coração. Uma boa notícia faz a gente se sentir bem. Que boa notícia você já espalhou. Você só coloca as coisas ruins que passam nos jornais, no WhatsApp. Não compartilhe notícias ruins. Não compartilhe coisas ruins. Pelo contrário, compartilhe coisas da palavra de Deus. Compartilhe palavras de ânimo, de fé, de esperança, sabe? Isso é um tempo que a gente precisa ser instrumentos de Deus. Deus precisa de você para isso também. Eu vi um texto, uma frase que eu achei interessante, que diz o seguinte: é preciso aprender a pensar com o coração e a sentir com a razão. Precisamos aprender a pensar com o coração, onde geralmente a gente erra mais, onde a gente sente, né? Onde está o centro das nossas emoções. Precisa fazer com que esse coração seja racional e não agir pelas emoções.
E às vezes precisa colocar um pouquinho de emoção também na nossa razão. Às vezes somos duros demais na nossa forma de pensar, de determinar as coisas, de julgar as coisas. Então precisamos sentir com o coração. E às vezes, sabe, ter esse tempo de amadurecimento. É preciso aprender a pensar com o coração e a sentir com o cérebro. Pensa nisso bem direitinho. E eu termino lendo Provérbios 28:14, que diz: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Querido, não endureça, seja flexível, deixe o Espírito Santo tratar o seu caráter. Reconheça que áreas da sua vida Deus precisa moldar você, tocar você, quebrar você, sabe, amolecer você. Você percebe que nessa área do seu caráter, a sua emoção conduz você e não a sua razão, e não o espiritual, e não a palavra de Deus. Você percebe que você não tem isso. Cara, não endureça o coração, sabe? Deixa o Espírito Santo conduza você nesse tempo. Deixa que a palavra de Deus invada seu coração. Deixe que esse temor a Deus, sabe, faça você ser feliz. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Que você seja sábio, que você seja temente, que você ame ao Senhor, que você seja alguém que Deus vai usar nesse tempo para tocar as gerações. Que Deus te abençoe nesse dia e espero que você cresça, que seja profundo como esse mar no Senhor. Deus te abençoe. Fica na paz e amanhã temos nosso culto às 18 horas, esperamos você lá. Um beijo bem grandão, que Deus te abençoe em nome de Jesus.